Olá, seja muito bem-vindo. Mais um exemplo de cálculo de resistência equivalente. Exemplo 12. Bom, vamos imaginar, uma corrente elétrica fluindo de A para B. Esta corrente, ao passar por R1, ela causaria uma queda de tensão. Então aqui, após o R1, a gente coloca uma outra letra. Então coloquei a letra C para enfatizar que este potencial é diferente do potencial do ponto A aqui e do ponto B. Aqui em C nós temos um nó. Ele liga o R2, então teria a possibilidade de uma corrente passar por R2. Ele liga o R5, então uma outra corrente passar por R5. E ele também tem um fio aqui. Então temos esses três caminhos para esta corrente que chegou aqui no nó. Mas repare que este fio, ele conecta a parte de cima com a parte de baixo. Então todos estes pontos aqui têm o mesmo potencial. Com isto, o R5 ele fica sobre uma DDP que seria VC menos VC, que seria zero. Ou seja, não tem DDP sobre o R5. Se não tem DDP, não tem corrente também. Então o R5, neste caso, ele estaria curto-circuitado. Repare que aqui o R2, o R3 e o R4, se uma corrente elétrica circulasse desta maneira, do R2 até o R4 aqui, ela estaria circulando de C também para C, porque é o mesmo potencial. Então não teria também DDP aqui. Se não tem DDP, não tem corrente. Então aqui não circula corrente por R2, e nem por R3, e nem por R4. A mesma coisa aconteceria aqui, se circulasse uma corrente de R4 para R7. Ela estaria saindo do potencial C e retornando para o potencial C. Ou seja, não tem DDP também. Então não existe essa corrente por aqui também. Então o R7 também e o R6 estão curto-circuitados. Moral da história, apenas o R1 e o R8 é que contribuem de fato para essa associação. Então a gente faz o segundo passo, que é redesenhar na horizontal. Então nós temos um único caminho, de A para C e de C para B. Então a corrente elétrica circula dessa maneira aqui, circularia. Então de A para C temos o resistor R1, que vale 6 ohms. De C para B, um outro resistor, que é o R8, que também vale 6 ohms. Logo nós temos uma série, Então a resistência equivalente entre A e B, ela vale 6 mais 6, ou seja, 12 ohms. Então esta seria a resistência equivalente entre A e B. Aqui é a última representação com apenas um resistor. Bom, vamos ver lá no Multisim como é que fica. Então temos aqui a mesma associação. Vamos aqui no menu simulação, vamos depois em instrumentos, pegamos aqui o multímetro, vamos ligar o multímetro nos terminais A e B. Lembrando que pouco importa ligar o menos no A aqui ou ligar o mais no A, porque os resistores eles não têm polaridade. 2 cliques rápidos para aparecer essa janelinha. Aqui escolhemos resistência, que é o que a gente quer medir, e precisamos também de um ground, de uma referência. Então vamos colocar esse ground, pode colocar em qualquer ponto do circuito. Por exemplo, pode colocar aqui. Qualquer lugar que você colocar vai dar o mesmo resultado. Então agora é só rodar. E está aí, 12 ohms, o mesmo valor que a gente acabou de calcular aqui. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Se você gostou, clique em gostei. Se você é inscrito, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva. E a gente se vê na próxima aula.